Nosso tema de hoje é um peixe e uma palavra. E aqui, nesse texto de Mateus 17, Jesus nos ensina uma lição poderosa. Aliás, Jesus nos ensina aqui várias lições poderosas. E eu vou ressaltar algumas delas dentro desse texto. Acontece que Jesus e Pedro estavam ali chegando na cidade e eles foram questionados pelos cobradores de impostos. Se Jesus não pagava imposto, não. Pedro, sem saber muito, responde, ele paga sim. E aí Jesus fala assim, Pedro, não seria nossa obrigação. Mas para evitar, que gere escândalos, vai lá, joga a rede, joga a rede, pega a vara, lança o anzol, vai encontrar um peixe. Abre a boca do peixe e ali você vai encontrar a moeda para pagar por mim e por ti. Mas aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus ele não tinha a obrigação de pagar os impostos. Mas para evitar escândalos, está escrito bem assim, para evitar escândalos, ele escolheu fazer. Aqui já fica uma primeira lição para todos nós. Muitas vezes na nossa vida existem coisas que a gente não tem obrigação de fazer. Mas olha o cuidado de Jesus para evitar escândalo, para não dar motivo de conversa, do que eles terem que falar. Jesus falou assim, é melhor a gente pagar. Muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa. Para evitar alguns escândalos, para evitar conversas, para evitar alguns atritos, muitas vezes vale mais a gente fazer algo, mesmo que não seja a nossa obrigação, mas para que as pessoas não se escandalizem. E muitas vezes a gente se prende à ideia de que não é minha obrigação, então eu não vou fazer, pronto e acabou. Mas a custo do quê, de repente? O que isso tem custado muitas vezes para você? Às vezes porque não é sua obrigação e você não quer fazer simplesmente porque não é sua obrigação. Será que muitas vezes não tem custado mais caro isso para você? Posso dar um simples exemplo aqui. Às vezes, por exemplo, lá no nosso trabalho, a gente quer fazer só aquilo que é a nossa obrigação, E às vezes quando você fala assim, não vou fazer porque isso não é minha função, não é minha obrigação. Mas quanto ao testemunho que você tem dado sobre isso? Você sabe que mais vale 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de palavras. E muitas vezes nós estamos, poderíamos evitar comentários, muitas vezes nós poderíamos evitar tantas brigas e discussões, tantos desgastes na nossa vida, se simplesmente optássemos por fazer algo, mesmo que não fosse a nossa obrigação, mesmo que não seja a nossa obrigação. Se escolhemos fazer apenas para evitar uma briga, faça. Às vezes, por você ter a sua razão, querer ficar com a sua razão, você está perdendo a sua paz. Como o pastor sempre ensina, mais vale, a gente ter a nossa paz do que ficar com a nossa razão. Então, muitas vezes, abra mão sim, até mesmo dos seus direitos, se for preciso, como fez Jesus aqui, para evitar brigas, discussões, coisas que não vão levar a lugar nenhum e vão simplesmente gerar desgaste. Tem muitas pessoas talvez que estão aqui comigo nesta live, nesta manhã, que você está às vezes aí cheio, com a sua mente cheia, você está desgastado. Mas isso tudo poderia ter sido evitado se simplesmente você fizesse algo, mesmo que não fosse a sua obrigação. Mas eu vou fazer para dar um bom exemplo. Pense nisso. Antes de você já ser rápido em responder, não vou fazer porque não é minha obrigação, primeiro você pensa assim, mas qual é a lição? Qual é o ensinamento? Qual é o exemplo que eu posso deixar nessa situação se eu simplesmente fizer? Forte isso, não é? E aí então, para evitar essa conversa e confusão e discussão à toa, para evitar de dar motivos, Jesus dá uma orientação a Pedro, dá uma ordem para Pedro. Pede para que Pedro pegue um peixe com um anzol e lá ele encontrar uma moeda para pagar os impostos. Agora, gente, Pedro, como está escrito aqui, ele estava acostumado com grandes pescas, a pescar com redes. Aí lá vem Jesus, com uma vara e um peixe só. E uma vara, um anzol, um peixe. Muitas vezes a gente não entende alguns pedidos que Deus
faz para nós. Olha nós de novo aqui na live dos 120 dias, falando a respeito dos pedidos difíceis de Deus, falando a respeito, muitas vezes, dos pedidos sem sentidos que Deus faz para nós. Não sei se você lembra, mas no início aqui da nossa caminhada de 120 dias, muitas lições nos traziam essa reflexão sobre obedecermos os pedidos de Deus, que muitas vezes para nós não faz sentido. Neste pedido que Jesus faz para Pedro, nós encontramos uma mensagem profunda sobre fé, Daia, e obediência. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da forma que nós estamos acostumados a fazer. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, né, com todo um cenário, né, e todo assim, como eu falo? Cheio de... Esqueci aqui a palavra agora. Mas enfim, a gente às vezes quer tanto rojão para acontecer as coisas da nossa vida, e às vezes Jesus, ele está por trás de um pedido simples que ele está fazendo. Ele está por trás, a nossa vitória está por trás de uma simples obediência, de algo tão singelo que Jesus está pedindo para nós. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, pensando que o jeito de Deus não tem lógica ou não é o suficiente para a gente alcançar o nosso milagre. Nessa eu vivo, estou vendo que o Senhor está colocando aí, fala Deus, mas é verdade, porque às vezes a gente fala, mas Deus, é como se a gente fala, mas Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor está fazendo, o Senhor tem certeza que tem que ir por esse lado, acho que aqui é melhor, o Senhor tem certeza que tem que dar essa volta, o Senhor tem certeza que tem que ser assim. Gente, Deus sempre sabe o que está fazendo. Ele conhece você antes mesmo de você nascer. Deus conhece você mais que o seu pai, mais que a sua mãe, mais do que a pessoa que convive com você há anos, porque Ele conhece você antes mesmo da sua existência. E aí você acha que Ele não sabe como te dar uma direção, como fazer você alcançar a sua vitória e o seu milagre? Ele sabe de tudo. Se Pedro tivesse pescado do jeito dele, ele teria falhado. Mas a palavra de Deus, quando é obedecida, ainda que não faça sentido, ela tem o poder, Natália, de transformar tudo ao nosso redor. Eu termino. A lógica de Deus, ela não se explica. A lógica de Deus se vive. Os pedidos de Deus muitas vezes sem sentido. Não, muitas vezes a gente fica querendo explicação. Não queira explicação. Deus quer apenas a nossa obediência. Siga a direção de Deus, mesmo quando não fizer sentido para você. Lembre-se, uma palavra, um peixe foi o suficiente para aquilo que eles precisavam. Uma palavra de Deus, uma obediência sua é o suficiente, é os ingredientes que é necessário para você alcançar isso que você deseja, tá certo? Então, do jeito de Deus, como o Douglas escreveu aí, é muito melhor. Às vezes, para a gente fazer, nós achamos que não é o melhor, mas o resultado é isso mesmo, é muito melhor do que a gente imaginava. É muito melhor até mesmo que se a gente tivesse feito do nosso jeito. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua gloriosa presença, da Tua maravilhosa, majestosa e grandiosa presença. Presença essa, Pai, que nos enche, que nos completa, que nos aperfeiçoa, nos molda. Presença, Pai, que nos enche de alegria, de paz. A Tua presença é o suficiente, Pai. É tudo aquilo que nós precisamos. Nós estamos aqui, Pai, eu e essas mais de 180 pessoas acompanhando agora esta live, essa oração. Cada pessoa, Pai, de uma forma, cada pessoa, o coração dela está de uma forma. Tem pessoas aqui que estão felizes, estão gratas, como a dona Gilda colocou, gratidão. Mas tem pessoas que talvez estão ansiosas, algumas preocupadas, algumas podem estar tristes, se sentindo talvez desamparada e que a vida não tem feito sentido para ela. Mas através dessa palavra poderosa sua, Pai, nós podemos confiar e ter a certeza que ainda que não faça sentido, nós devemos simplesmente obedecer, porque isso é o Senhor trabalhando, Pai,
a nossa confiança em Ti. Pai, eu oro também para que o Teu Espírito Santo nos ajude, como nós aprendemos aqui no início dessa palavra. Muitas vezes, nós, por queremos nos agarrar aos nossos direitos, às vezes nós não estamos percebendo que muitos escândalos, muitas conversas, muitas brigas, muitos desgastes poderiam ser evitados se ao menos fizesse aquilo, Pai, por amor ao Senhor. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor abra os olhos dessa pessoa que não tem enxergado isso, que ela tem se agarrado aos seus direitos e ela não quer fazer aquilo que não é obrigação dela. Mas se hoje ela abrir o coração para essa palavra e começar, Deus, a fazer algo, mesmo que não seja a obrigação, mas fazer para que não escandalize, para que não gere conversa, para que evite brigas, a sabedoria estará, Pai, na vida desta pessoa. Ajuda-nos, Senhor, a ir além, a fazer aquilo mais do que é a nossa obrigação, a fazer coisas por amor ao Senhor, por amor ao Teu nome, a fazer coisas, meu Deus, para honrar o nome do Senhor. A Tua presença, Pai, do nosso lado, dentro de nós, o tempo todo. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra e ajuda-nos, Espírito Santo, a no decorrer desse dia, a nos lembrarmos que o Senhor não precisa de muita coisa, não. Basta uma palavra sua, uma obediência nossa e é o suficiente para o milagre acontecer. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.